Eles tiveram que escolher entre um sobrenome e um coração. A mansão, iluminada por lâmpadas frias, parecia ter ouvido cada suspiro antes mesmo que eles fossem pronunciados. No salão principal, a mãe de Song Chen falava baixo ao telefone, a voz marcada pelo cansaço de quem carrega decisões de várias gerações. Do outro lado da mesa, o pai lia contratos como quem lê mapas de territórios que não podem ser perdidos. Entre um silêncio e outro, alguém sussurrou a palavra que pairava entre os copos e os estofados. Ameaça. Não era um ataque claro, era o medo. Medo de que um nome novo resvalasse no mármore antigo e mudasse a direção do legado. Song Chen estava no jardim, a noite concentrada em torno dele. O brilho frio da lua desenhava um caminho fino sobre a água do lago. Gotas de chuva recente tremelavam nas folhas como pequenos espelhos. No bolso, o broche, antigo, levemente torto, cabia como lembrança de uma alegria já vivida. Ele abriu o celular e rolou as mensagens, olhos presos em conversas que pareciam ter sido escritas em outra vida. Pensou em como os gestos se tornaram provas e as promessas, evidências. Ela, Shen Ting, era do seu lado em todas as fotos. No presente, a realidade pedia escolhas que ninguém havia ensinado a fazer. Ela recebeu o envelope numa tarde em que a cidade brilhava sem preocupações. Não havia nada de violento na entrega. Um bilhete deixado de mão em mão, o papel branco deslizando entre os seus dedos. Dentro, uma oferta que cheirava a calma e a capitulação. Dinheiro suficiente para apagar rumores, para garantir que ela pudesse ir embora sem mais perguntas. Era um presente com grampos, segurança e abandono embalados em igualdade. Shen Tingui olhou a cidade por uma janela de vidro e sentiu pela primeira vez o gosto ácido das decisões que não eram só suas. Ela pensou em ficar. Pensou em partir. Pensou em não ser a ruína. O encontro que viria a ser chamado de o último aconteceu sem plateia, numa avenida iluminada por postes que pareciam não saber para que lado mirar. Não houve discussões altas, apenas o som contido de palavras medidas para não ferir com mais força. Ela encostou a ponta do guarda-chuva na mão dele, ambos molhados, ambos cercados pela mesma chuva que sempre parecia lavar e não sarar. Eu não quero que você lute por mim, ela disse sem olhar. Eu quero que você viva. Ele segurou o broche na mão por um tempo que foram anos. Proteger não pode ser prender, respondeu ele, e havia verdade e fracasso naquilo. Abraçaram-se demoradamente, como se o corpo pudesse transacionar paz onde a razão não alcançava. Separaram-se depois do abraço, não por falta de amor, mas por excesso de responsabilidade. Nas semanas que se seguiram, Song Chen foi ao cofre. A cena não teve testemunhas além do metal frio e da própria respiração. Fez escolhas com caneta e sela, assinou documentos que alteravam o peso de um sobrenome sobre disputas e decisões. Não foi renúncia teatral, mas administração dolorosa de consequências. Deu ordens para transferir cargos, para delegar poderes. Não fugiu do legado, apenas deixou de ser o rosto principal. Quando saiu do gabinete, a equipe trocava olhares que não sabiam dizer se era sacrifício ou loucura. Ele perdeu privilégios que antes pareciam parte de um corpo, carro com motorista, portas que se abriam sem perguntas, noites sem fila. Ganhou algo que ainda não sabia nomear, um cotidiano menos filmado, um silêncio menos pesado. Ela recusou o envelope. Não por orgulho vazio, mas por querer construir sem estar à venda. Trabalhava em horários que não combinavam com festas da alta sociedade. Aprendeu a prever o peso de um salário e a organizar contas que antes nunca precisara pagar. Redescobriu o riso que vinha sem medo de ser mensurado. Havia dias em que a solidão era bela e outros em que apertava como mão em gargalo. Havia também pequenos triunfos, um café com amigas que ela escolhera, um livro lido até o fim, a sensação de que suas decisões pertençam a ela. Não se tratava de tirar o amor da equação, mas de reencontrá-lo em termos honestos. Meses passaram em montagens de rotina, cenas cortadas com a precisão de quem não quer desperdiçar tempo em vaidade. Ela aprendendo a cozinhar um prato que antes só comia em restaurantes caros,
Ele indo pela primeira vez a um ônibus e observando rostos que não alinhavam com manchetes. Ambos trocando pequenos rituais por uma paz mais frágil e mais real. Havia recaídas, claro. Notícias que falavam de o herdeiro que se afastou, olhares curiosos que vinham sem convite. Mas também havia aprendizado. Ele resistiu ao velho hábito de vigiar perfis e álbuns. Quando a tentação de rastrear um comentário apareceu, ele respirou e fechou o computador. Não era heroísmo, era a educação do próprio coração. O reencontro aconteceu numa tarde de exposição pequena. Lanternas de papel e fotografias penduradas entre as árvores de um jardim público. Era um lugar que não pertencia a nenhuma família, nem a nenhum capital. Era de todas as pessoas que apareciam ali por curiosidade ou por desejo de silêncio. Ela estava com um casaco simples, o broche preso ao lenço. Ele entrou pelo portão com passos cuidadosos, as mãos vazias, como quem leva na intenção a bagagem que nunca se mostrou. Quando cruzaram o quadrado de luz, nenhum barulho anunciou o encontro. Havia apenas o farfalhar das folhas e a presença do outro diante dos olhos. O broche brilhou. Por um segundo, na alma de Song Chen, o passado e o presente conversaram. Ele não vinha com ofertas mirabolantes, nem com promessas para apagar o que havia sido. Vinha com algo mais árduo, uma postura testada por perda. Eu trouxe isso comigo, disse ele, estendendo a mão com o broche já polido pelo tempo. Não era a devolução de um objeto, era a entrega de uma verdade. Shen Ting olhou, estudou o gesto, mediu o pulso do homem que mudara. Em seu rosto não havia surpresa ou gratidão automática. Havia avaliação, maturidade, controle. Por que você guardou? Perguntou ela. Porque perdi outras coisas, respondeu ele. E aprendi que guardar lembranças não substitui estar presente. Não vim para pedir que volte por obrigação. Vim para perguntar se você quer tentar, por escolha. O diálogo que se seguiu foi feito de silêncios e acenos, de frases curtas que pesavam mais do que discursos. Ela falou sem brilho heróico. Confessou o medo de atrapalhar a vida dele, sua vontade de não ser avaliada pela conta bancária que não tinha. Ele não ofereceu heroísmos. Ofereceu mudanças concretas que já havia feito e admitiu as falhas que permitira no lugar de proteção. Renunciar foi doloroso, disse ele. Perder privilégios não conserta o que feri, mas eu entendi que a minha vontade de controlar nada mais fazia além de ferir você. Ela respondeu com uma lista pequena de condições. Respeito, autonomia e transparência, onde antes havia manipulação. Nada romântico demais, nada teatral demais. Um pacto feito de termos humanos, não de votos imaculados. A reconciliação não foi um beijo selando antigos capítulos. Foi um acordo para caminhar juntos sem apagar o passado. Eles trocaram promessas simples. Frequentar as conversas difíceis, permitir espaços solos, não usar o dinheiro como ferramenta de decisão. Foram pequenas medidas que exigiam grande disciplina. No rosto dele, havia marcas de quem aprendeu pelo prejuízo. No dela, a serenidade de quem não precisou ser salva, apenas reconhecida. Ambos aceitaram que o amor, para sobreviver, precisava de liberdade tanto quanto de cuidado. Ao se separarem daquela noite de lanternas, caiu uma chuva fina, daquelas que molham a roupa e limpam as superfícies sem dramaticidade. O broche ficou entre as mãos deles por um instante longo, como se a peça guardasse mais anos do que as mãos podiam carregar. Song Chen apertou os dedos, soltou, sorriu sem orgulho. Shen Tingui deixou o broche no bolso do casaco, junto ao bilhete que ela não usara para vender-se. Saíram pelo portão em direções diferentes, com a promessa de se reencontrarem sem que as redes da tradição os puxassem para onde não queriam ir. A cidade acendeu suas luzes como se nada tivesse acontecido, e, no entanto, tudo havia mudado. O legado continuou a existir, mas com um nome menos presente nas reuniões que antes definiam destinos. A família oscilou entre alívio e incompreensão. Os pais de Song Chen reconheceram, à sua maneira, que proteção e possessão são coisas diferentes. A mãe, cansada e ainda cuidadosa, aprendeu a olhar para o filho com menos culpa. O pai, rígido, encontrou pequenas fendas para aceitar que o sobrenome não é sempre sinônimo de felicidade. Nenhuma transformação foi total, nenhuma guerra terminada à toa.
O preço social persistiu, mas havia um ganho pessoal insubstituível. Ambos haviam escolhido livremente. A última imagem é simples e contida. O broche entre as palmas, a chuva fina desenhando mapas de luz nas pedras do jardim, as lâmpadas distantes formando uma promessa que não garante nada, apenas indica possibilidade. Eles não se tornaram personagens de uma perfeição inédita, tornaram-se companheiros de um trabalho constante. E na pergunta que ficou pairando no ar, não havia imposição, mas convite. O que você estaria disposto a perder por amor? Se essa história mexeu com você, fique até o final e acompanhe como esses dois aprendem. A cada dia, a escolher um ao outro por vontade, e não por obrigação. Compartilhe nos comentários. O que você abriria mão por amor?